Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezzino e hoje a gente vai falar de um autor russo muito famoso e também da sua obra. E obra e autor se misturam um pouquinho. E a gente tá falando de nada mais, nada menos do que Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Esse livro foi lido na nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica, em parceria com a Estante da Jaquinha, e foi cedido em parceria pela editora Martin Claret. Então vamos fazer um breve resumo, uma breve análise e também falar um pouquinho dessa edição. Vem conferir. Se você já leu Crime e Castigo e está interessado em opiniões mais aprofundadas e com spoilers, eu vou recomendar para vocês o nosso podcast, o QGCT. Você vai ter as impressões tanto minhas quanto da Jaque, do Estante da Jaquinha, e da Meg, a Dodô de Patinete. E vale ressaltar que a Meg, para além de historiadora, ela também fez um curso a respeito de Crime e Castigo. Então, o podcast está incrível. E você pode encontrar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Agora, quero fazer o resumo de Crime e Castigo. Aqui a gente tem como protagonista o Raskolnikov, também conhecido como Rodya. Ele era um estudante, só que ele teve que parar de estudar porque estava sem grana nenhuma. E ele tinha uma teoria, inclusive escreveu um artigo a respeito disso, sobre pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias. As pessoas ordinárias normais, elas não conseguiriam lidar com a morte, enquanto pessoas extraordinárias, como Napoleão Bonaparte, poderiam fazer uma chacina e não ligariam para isso. Na verdade, seriam até louvadas diante da sociedade. Então, o Raskolnikov resolve botar a sua teoria na prática. Como ele tá basicamente falido, ele resolve contatar uma agiota. E algumas pessoas dizem que seria ótimo se essa agiota morresse. Então, o Raskolnikov planeja matá-la. E aí, ele vai executar isso. Agora, o que acontece com o Rodya depois de fazer isso é o que esse romance aqui vai dizer pra gente. Fazendo a análise de Crime e Castigo. Essa história tem um grande trunfo e também um grande problema. É que é autobiográfico. Para quem não conhece a vida do Fyodor Dostoiévski, a gente tem um cara que se tornou revolucionário e acabou sendo preso por isso. Ele ia ser fuzilado quando, no último momento, falaram para parar e levá-lo para a Sibéria para fazer trabalhos forçados. E isso permeou toda a literatura do Dostoiévski, como, por exemplo, em Memórias do Subsolo e aqui em Crime e Castigo. Então a gente vai ter esse quê autobiográfico aqui, que vai trazer uma palpabilidade para a narrativa absurda. Na mesma medida, o que vai acabar acontecendo é que ele vai passar um pano danado pro Rodya. E isso é um grande problema no final da história. Para além desse grande trunfo e esse grande problema, a gente vai ter aqui um romance policial. E para quem não sabe, eu sou completamente apaixonada pela Agatha Christie e justamente porque a autora traz o romance policial aliado a questões psicológicas e, ao mesmo tempo, está trazendo o mais essencial, os problemas da sociedade inglesa. E o Fyodor Dostoiévski não vai fazer diferente. Ele vai criar aqui um assassinato, uma investigação e o central dessa narrativa vai ser a questão psicológica. É deslumbrante a maneira como Dostoiévski ele vai conseguir levando a gente pouco a pouco. É muito incrível também porque isso não era comum na época do Dostoiévski. Outra coisa que é muito importante e é interessante de se comentar é a questão do cientificismo. A gente tem o Rodya, que é um ex-estudante que tinha uma teoria bem absurda sobre pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias. E dentro dessa teoria, ele acreditava que pessoas extraordinárias elas merecessem esse lugar de destaque independente do que elas fizessem. E a sociedade daria isso a elas. E essa teoria é muito interessante porque a gente vai pensar nas teorias dos psicopatas no futuro, etc e tal, coisas que não existiam na época do Dostô. E eu acho sensacional como ele vai elaborando essa percepção antes, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. É muito importante também destacar isso pela questão do cientificismo. Até que ponto um cientista, e por mais que o Raskolnikov fosse um estudante, ele também era um cientista, vai chegar para provar a sua teoria. E ele acaba ultrapassando todas as barreiras e todos os limites, assassinando uma senhora. E essa cena ela acaba sendo, para além de bem descritiva, muito emblemática, porque ela pode ser vista em diferentes aspectos, sejam aspectos sociais, econômicos, ou científicos, ou ideológicos. E é muito interessante como ele vai trazer essa antropologia dentro de uma cena até absurdamente macabra. Para além disso, também a gente vai encontrar o maior problema da Rússia, de acordo com Dostoiévski.
E o maior problema da Rússia, de acordo com ele, é a europeização, ou seja, é transformar a Rússia numa Europa. E o Raskolnikov, ele vai ser esse personagem dúbio, ambíguo, quebrado justamente por causa dessa influência estrangeira. Então a gente vai ter críticas acirradíssimas à Europa aqui, não só através do Raskolnikov, mas também em relação a outros personagens. E, não menos importante, a salvação vai vir da Igreja Ortodoxa Russa. E aí a gente vai ter a figura da Sônia. E é interessante perceber que a Sônia é uma personagem que é a representação de toda a pobreza e todas as mazelas, principalmente as mazelas do feminino. E é interessante que, para além dela, a gente também tem a Dunya, que é a irmã do protagonista, e ambas são personagens muito marcantes e fortes na narrativa. Inclusive, da mesma forma que, por exemplo, a gente já falou em Doutor Zhivago, do Boris Pasternak, que é um cara que vai seguir um modelo Dostoiévski, a gente vai encontrar a associação dessas mulheres com a mãe Rússia, ou seja, o próprio país. Então a gente vai ter personagens femininas muito fortes, muito centradas, e que vão fazer um trabalho sensacional, até muito mais do que o próprio Rodia. Outros personagens de destaque, por exemplo, são o Porfiri. Porfiri é o detetive que está investigando o crime da agiota e ele vai trazer o lado ambíguo da narrativa. O Porfiri, ele é um personagem que vai ser muito realista e muito pé no chão. E é interessante ver essa dicotomia entre o Porfiri e o próprio Raskolnikov, que vai ficar meio que voando nas nuvens, enquanto o Porfiri é a parte mais centrada da história. Então, essa ambiguidade dentro da narrativa vai mostrar a diferença entre esses personagens e como isso tudo vai ser alocado dentro da Rússia. E vai ser uma crítica muito importante porque o Dostoiévski, ele passou por esse enclausuramento na Sibéria justamente por valorizar a pátria dele. Então, durante essa narrativa, o que a gente vai ter são vários personagens representativos de problemas sociais da Rússia. A própria Sônia, por exemplo, é explorada durante toda a narrativa, o que mostra o que acontecia com a sociedade e, ao mesmo tempo, ela também é a representação da igreja, da ortodoxia. Para além dela, a gente tem a Dunya, que é outra personagem que vai mostrar as mazelas do feminino. A própria mãe do Raskolnikov, a gente vai perceber como ela é a representação da mãe por excelência, daquela que se doa completamente. A gente tem personagens que estão relacionados ao capitalismo, ao utilitarismo, entre outras coisas que são essenciais e fundamentais na narrativa e são interessantíssimos. Basicamente, o que a gente pode dizer é que o Dostoiévski é genial. Agora eu quero falar um pouquinho dessa edição aqui. Como vocês podem perceber, ela é capa dura, tem o fitilho, a cor e até mesmo aqui é todo em vermelho, os tons são todos em vermelho. A gente vai ter uma capa, uma composição de arte que é toda em vermelho, porque vai ser a representação dessa morte, desse sangue, que vai estar aqui elencado na narrativa do Fyodor. Para além disso, a gente tem uma arte, inclusive uma lettering que faz muito sentido, até porque o C tá olhando pro E, porque basicamente é o Raskolnikov olhando para si mesmo, olhando pro abismo que habita dentro dele. Então é muito bacana e a gente também nota que não é só ele entrando em desespero aqui, mas toda a Rússia. Então é bem bacana. A tradução é do Oleg Almeida. O Oleg, ele não é brasileiro, ele é belorusso. Então o que a gente vai encontrar nessa tradução, por exemplo, são diminutivos para representar a ironia do Dostoiévski, que é sensacional nessas cenas em específico. Pode parecer cansativo, pode às vezes, mas é sensacional. A gente também tem notas de apoio e um texto muito bom. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Se você quiser comprar esse livro ou qualquer outro artigo na Amazon, fique à vontade para usar o link aqui embaixo, porque você ajuda o canal a crescer sem pagar mais nada por isso. Se inscreva nas nossas redes sociais, como Instagram ou a Twitch, Grupo Caneta Tinteiro. Também tem o podcast o QGCT e o site gctinteiro.com.br. Muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!